Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tô de volta aqui depois de 2 semanas, renascida igual Fênix, depois de uma semana, 10 dias, mergulhada na egrégora da dengue. Estou de volta. A ideia era fazer uma gravação por semana, mas tivemos esse momento de pausa e que foi extraordinário. E hoje trago a reflexão desse período que eu fiquei mergulhada nesses sentimentos e nessa energia de doença. E o tema de hoje que eu trago para a gente dar uma refletida é a doença como meio, a doença como caminho, a doença como empurrão. Às vezes a gente tem que voltar umas escadas, descer um pouco para ganhar mais energia para dar um outro salto. Então vou compartilhar um pouco aqui algumas percepções desse momento. Espero que te ajude de alguma maneira se você está passando por alguma dor, alguma questão. O objetivo desses áudios é justamente essa, reflexiva, de insight, de luz, de ajudar a oxigenar com uma palavra, uma questão, uma reflexão. Então, mais ou menos tem 15 dias, né, que eu comecei a sentir os sintomas da dengue. Não vou falar da dengue em si. Eu sou adepta ao pensamento metafísico, né? A metafísica da realidade, a metafísica da doença. Gosto muito do conteúdo da Cristina Cairo. Caso você goste também desses conteúdos também de metafísica relacionada à doença, pode dar um Google no nome dela. Ela é bem referência, assim, de estudos relacionados à metafísica da doença. E como toda doença, tem um símbolo por trás, que eu acho que nem é o motivo principal dessa minha fala aqui. O principal é falar um pouco sobre esse mergulho que a gente dá nesse eu inferior quando a gente está doente. Então, isso é novo para mim, é uma coisa que veio desde a pandemia, a forma como eu me relaciono quando eu tô doente. Geralmente todos nós já ficamos doentes, com febre, um mal-estar que seja, a gente fica com alguns sentimentos muito parecidos. Ficamos nos sentindo carentes, a gente quer atenção, a gente se sente frágil. Principalmente a febre, eu senti isso muito forte dessa vez. A febre conecta a gente com um existir muito arcaico. Eu senti uma relação muito primária. Eu não vou dizer primitivo, porque não vem da ordem do primitivo no sentido tribal, mas como se fossem nossos antepassados. Vem da ordem de um centro primário, que é como se fosse uma energia que antecede algo. Não vou saber explicar muito com palavras mais uma vez, mas vou tentar iluminar essa situação para ver se essa informação chega até aí. E eu senti muito forte dessa vez que nós temos em comum, né, de nos sentirmos frágeis, a gente se sente com dúvida, com medo. O medo faz parte, né? A gente se sente menor, né? A gente não se sente capaz. E aí eu trago isso porque são todas essas definições que eu dei aqui agora, são definições da nossa estrutura egóica, da nossa estrutura separada. E é muito difícil, acho que é um dos grandes exercícios,
quando a gente sente dor, a gente se manter presente. Porque existe uma diferença entre estar presente e estar em atenção, né? Com estado de atenção. A gente fica com estado de atenção na paranoia, no pensamento negativo, na própria dor, né? A atenção fica... Se você tá com uma dor na barriga, toda a atenção do seu ser vai para o centro da barriga. A mão, o teu comportamento, ao seu gestual, né? Vai para a barriga. E isso, eu acho que é um dos maiores exercícios nesses momentos da gente se colocar presente, sair do estado identificado. Mas também a doença, que é a reflexão dessa fala aqui, a doença, ela se você conversa com ela, se você consegue forças para conversar com a doença, ela acaba sendo um veículo para te contar muita coisa, tanto do seu inconsciente, né, individual, quanto do coletivo, que daí eu acho que nesse caso eles ficam bem espelhados, né? A doença está passando por você, mas ela também está te contando um contexto coletivo que você está vivendo, e que eu acho isso interessantíssimo. E essa relação nova que eu tive com a doença, como eu falei, é uma coisa recente. E uma associação que eu fiz com o estado de estar doente é uma associação de saber que eu vou ficar muito melhor depois. Que é uma coisa que eu vim construindo, não foi pensado, eu vim trazendo esses conceitos para mim, e que é uma coisa que eu tenho experimentado na minha vida. Que às vezes quando eu pareço que estou descendo, né? Pareço que estou indo para trás, parece que estou voltando, parece que você desaprende. No entanto, não é nada disso. No entanto, é você criando força, criando mola para dar um salto maior. E por isso é necessário revisitar algumas coisas, olhar com outros olhos para esse novo momento que vai chegar. Então, também vejo tudo isso como um grande reset, né, de alguns estados. É claro, né? Tudo depende da forma como você olha a situação que você está vivendo. Então, eu tenho me convidado a olhar. Acho que a última vez que eu fiquei doente foi num final do ano que eu acho que teve de pandemia, acho que de 2021, que teve um novo ciclo, né? Eu acho que eu posso dizer que a partir daí, porque eu peguei o Covid 2 vezes. E dessa segunda vez, ele já estava diferente, o Covid. E foi a partir dessa segunda vez que eu comecei a ter essa reflexão com o estado de doença. A conversar com a doença. Ou seja, o que esse estado está me trazendo de insight? Como que eu tiro coisas positivas desse momento que eu estou vivendo? O que essa dor está me dizendo? Então eu achei interessante trazer isso aqui, porque a gente está vivendo esse momento de dengue aí também, de Covid, enfim, doenças que vão continuar existindo, e essas doenças estão trazendo mudanças, estão trazendo oportunidades de transformação. Não necessariamente essas, mas a gente também está vivendo uma outra epidemia, que é a própria depressão em si, que ela é mais silenciosa, no sentido de que as pessoas vivem, trabalham, comem, saem, vão jantar e estão deprimidas. Mas eu não estou me referindo nessa em específico, eu estou me referindo nas doenças que te tiram do circuito, que você não consegue levantar para tomar banho, você está com febre, você está com dor no corpo, mesmo que você consiga, mesmo que você queira, você não consegue energia física. Então você é obrigado a desligar. Esse contato com essa energia primária, desse primário que eu digo, como se fosse uma energia primária do ego, que eu, Camila, conectei no meu estado à doença, à dor física, ela acaba trazendo junto com ela, porque nós somos um todo, questões dos outros corpos, né? Ela acaba trazendo questões do corpo emocional, da nossa relação espiritual com a realidade. Então, eu posso nomear aqui dos principais
insights, né? Que eu acho que vai ser interessante caso você esteja vivendo isso ou vai viver isso em algum momento, você se lembrar para isso poder te ajudar aí no período que você ficar desconectado, né? Então eu acho que o primeiro ponto é o contato com essa energia primária do ego e ter consciência disso e observar o que isso traz para você. É dor, é dúvida, questões de menos-valia, é carência, é uma tristeza profunda, é uma vontade de não existir. O que traz? E se você conseguir anotar, bem interessante. Somado a isso, sim, temos uma relação com a sua experiência que você está vivendo, somada a uma experiência do inconsciente coletivo. E eu senti também isso muito forte. Eu senti uma energia como se fosse, como se eu tivesse tocado na energia na energia da dengue, vamos dizer assim, energia que esse mosquito traz como aprendizado, né? A Cristina Caro fala ódio, sobre ódio no sangue. Ela vai entrar em detalhes, porque se eu for falar, eu vou reduzir e posso até deturpar o conceito que ela traz. Então, mais uma vez, indico fortemente, se você quiser ir dar um Google. Não somente nessa, né? Ela tem várias outras doenças. É uma energia dura mesmo, é uma energia forte. É uma energia de veneno. Eu senti como se estivesse envenenada, que não deixa de ser. E é como se eu tivesse... Tirando o mosquito, tá? A gente está falando aqui de uma reflexão metafísica. Então, vamos tentar usar um pouco da abstração para poder mergulhar nos conceitos, que eu acho que é o que importa aqui. Sentir uma relação disso, de toque de veneno mesmo, de questões que possam inicialmente vir de fora, mas que nesse ponto, nesse paradigma que eu tô dizendo aqui, não tem nada fora, né? Não tem um mosquito fora que te mordeu, tem apenas relações ainda envenenadas. E isso é muito duro, é duro mesmo, não é mole. E aí tô trazendo um imagético, né? Para ajudar aqui na assimilação da conversa. É duro de sentir. E aquilo fica por vários dias ali dentro de você, né? Você tocando na febre, que ela vai te lembrar esse lugar do primário. As questões de um peso no corpo para andar, para comer, que é essa energia dura que eu senti. Né? Dura igual um ferro pesado, uma coisa difícil de carregar. Então foi muito mágico também sentir. Eu agora estou falando com o olhar do observador, como se eu estivesse contando uma história, porque para mim eu não me identifico mais com o que eu estou dizendo, porque eu mergulhei nesses lugares, fui até essa subjetividade e consegui trazer esses aprendizados com essa lucidez aí para poder contar para você. Então, se você conseguir, no momento que você estiver fazendo essa travessia por alguma questão física, eu acho que isso vai ser muito incrível na sua jornada de você conseguir transmutar, porque quando você entra em contato, você já fez a transmutação. Eu penso assim, se você entrou em contato, se isso ficou claro para você, já foi, não é mais. Você já visitou, já viu, já sentiu. Então, não precisa entrar em detalhes para tentar entender com a mente racional. Na verdade, é justamente essa essência, esse perfume que foi sentida e agora ela está em outro plano. Você só foi lá para mergulhar nisso e para trazer os aprendizados. Então, esse acho que é o primeiro insight, o insight mais importante, a verdade nua e crua que está por trás do simbólico de viver um estado doente, de viver uma dor, né? E quando você olha, né, como eu tenho já me treinado
ao longo desses anos a atravessar por essas questões dessa forma, eu tenho uma conversa, que são essas conversas, esses storytellings que a gente vai dizendo pra gente, né? Muitas vezes quando a gente tá doente, a gente fica meio sem esperanças, ou a gente fica meio jogado, a gente não fica, uhul, eu vou ficar ótima, né? A gente fica caidinho, né? Então, a gente não pensa positivo. Pode até pensar em algum momento, você sabe que você vai ficar bom de uma gripe, né? Não é uma coisa que você pensa que você vai piorar e vai morrer de gripe, né? Inicialmente, e gripe que eu digo, né? Mas esses storytellings, né? Essas histórias que a gente vai contando pra gente, principalmente nesses momentos que a gente fica fora do circuito, né? E que não tem muito o que fazer, tem só que descansar, deitar, dormir, descansar. É contar pra gente que algo muito extraordinário vem na sequência, que é uma coisa que chegou a mim muito natural, porque eu comecei a observar, né? Você vai vivendo a vida, você vai conversando com a vida de forma diferente, com essas buscas e autoconhecimento, enfim. E você vai tendo uma relação com a vida de histórico, né? Você vai olhando para trás, vai vendo o que você passou, o que te doeu, o que não te doeu, e vai vendo que alguns padrões vão sendo mantidos, né? E uma coisa que eu percebi muito na minha trajetória é que muitas vezes quando tem ou uma doença ou alguma coisa que parece que tá indo para trás, que desaprendeu, que, putz, eu achei que eu tinha aprendido isso, por que eu tô vivendo isso de novo? É muitas vezes para revisitar, é muitas vezes para ajeitar os ponteiros, para limpar a casa, porque vem alguma mudança maior, de fato, algum salto duplo carpado, algum lugar onde vai existir uma nova construção neural, vamos dizer assim. É assim que eu contemplo. Então, eu estando doente, ainda assim, sentindo todas essas dores emocionais e físicas e um peso, e um veneno e muitas dessas coisas que passou por mim, eu, não na hora em si, mas com o tempo e hoje certeza, né, que eu já tô recuperada, tô aguardando o extraordinário. Então, isso é uma forma também da gente. A nossa construção é binária internamente, né? A gente está vivendo o tempo todo pelo contraste da nossa realidade e das experiências que a gente vai experimentando. Então a gente fica muito no bom e no ruim. Tô boa agora? Não, já estive ruim. Então eu sei o que é bom porque eu sei o que é ruim, né? Eu sei o que é estar doente porque eu sei o que é não estar doente. Né? Se meu estado fosse doente, talvez eu não saberia o que é estar boa, né? Porque o meu estado natural é ficar doente. Então, isso pesa também muito na hora de uma recuperação, de um entendimento cíclico da vida, de um entendimento também sobre o que é de fato ruim e o que é de fato bom. Porque se o que te acontece ruim, né, vai sempre te dar insight, se essa história que você conta pra você, vai sempre te levar para um lugar muito mais extraordinário e que você tá saindo de um ciclo, você tá saindo de um jeito de pensar e por isso você tá fazendo uma pausa, como se você tivesse em frente a numa fronteira, né, que você vai mudar de estado. E antes você precisa sentar ali, afiar os seus machados e se revisitar para atravessar esse novo momento, para estar nesse novo momento, é muito incrível, é muito extraordinário e isso te dá um senso te dá força, né? Te dá ânimo, te dá ferramentas, né? E te dá um protagonismo também, te tira do lugar de vítima, de você olhar para si, enquanto doente, como num lugar de menor, num lugar de não merecimento, um lugar frágil, um lugar incapaz,
né? Te tira desse lugar, te coloca com o pensamento de, tá, eu tô vivendo isso, eu vou aceitar isso, vou deixar isso passar por mim, eu vou viver isso, porque é isso que tá sendo posto para eu ter essa experiência, e só que isso vai passar. Então eu acho que esse é o principal insight de hoje sobre as nossas relações com as nossas doenças, com as nossas enfermidades, e que sejam relações de insight, relações de aprendizado, relações de transição mesmo, e não de um estado para sempre, né? Aquilo vai passar, aquilo é transitório. Então, esse acho que é um principal ponto de hoje. E o segundo, eu acho que vem do lugar da desconexão, de estarmos muito alarmados, de estarmos sempre alerta, estarmos sempre conectados. E eu vou te dizer de um olhar de uma pessoa que não é uma pessoa CLT, né? Eu há anos tenho uma vida onde eu posso ter o meu horário, né? Ou seja, ainda assim, essa é a segunda vez que eu tenho essa percepção de reset mesmo, de sair de um ciclo de doença e achar que como ficou um corpo para trás, sabe? Eu me sinto até mais leve, como se eu tivesse um pouco saturada, tanto energeticamente quanto mentalmente, tivesse saturado as minhas percepções. E isso acho que é daí do momento que a gente está vivendo, que a gente escolheu viver coletivamente, onde a gente é sempre muito estimulado. E eu, sendo artista, tenho uma relação de estar sempre trabalhando, porque trabalho para mim é tudo, né? Tudo vira matéria-prima. Essa conversa que eu tenho aqui comigo mesma, né? Porque você é um outro eu sou um outro você. Quem tá ouvindo aí é você, só que é um espelho meu, porque você caiu nesse lugar aí de escuta e que tá fazendo com que você reflita. Então eu acho que a gente tá muito. Quer dizer, eu tenho uma experiência de vida aqui que eu escolhi, onde o meu ser tá sempre ativo. Mesmo dormindo, eu ainda tiro o insight do sonho. Ou seja, eu tô sempre ligada, eu tô sempre conectada, no sentido de não internet. Não tô falando isso, seria muito raso só falar da internet. Eu acho que é um jeito de viver em alerta mesmo. Alerta, alerta para andar na rua, alerta estimulado. Então eu acho que tem muito disso, de estarmos todos muito alerta, independente aí da sua profissão. E aí eu acho que não tá bastando mais o sono, sabe? Não tá mais bastando porque o sono não é mais um lugar tão restaurador. Ele entra num lugar de você dar um apagão mesmo, mas não necessariamente ele restaura para te deixar leve. Então, esse período de cama, né, de dormir muito também, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria ler, ou eu não estava conseguindo nem falar. Eu tentava às vezes falar com a minha gatinha e a voz não saía direito. Era para eu ficar de fato em silêncio. E é um silêncio que não é estar sem falar. É um silêncio existencial. É um vácuo mesmo que precisa abrir na gente para a gente ter um descanso restaurador. E aí eu acho que, obviamente, o ambiente impacta. Eu tenho a sorte de viver num lugar tranquilo, né, com pouco barulho. Então, eu trouxe também essa reflexão sobre tantas pessoas aí que estão vivendo o tempo todo nesse alarme, né? E isso inflama demais o nosso organismo. E quando a gente fica inflamado, a gente fica mais suscetível a receber o convite das doenças. Porque é como se a nossa sirene estivesse ligada 24 horas por dia e não tem nenhum perigo ali, né? Tá ligada o tempo todo, você não desligou. E aí eu pensei muito sobre o que a gente não desliga nunca, né? A gente não desliga a geladeira, a gente não desliga
eletrônico, a gente não desliga o Wi-Fi tá sempre ligado em casa. Ah, mesmo que você possa colocar no modo avião, você as coisas na sua casa estão ligadas, pelo menos na minha, né? Eu até pensei nisso, né? Quando eu for desligar, vou desligar também o modem, vou desligar tudo, né? Porque eu acho que isso tudo interfere no nosso sono, isso tudo interfere. E, obviamente, vivendo assim durante anos, chega uma hora que o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico precisa restaurar no sentido, peraí, deixa eu entender tudo que eu absorvi, deixa eu entender aonde eu tô, deixa eu entender para onde eu tô indo, deixa eu me entender aqui com essas linguagens internas. Então, também, de um lado, me obrigou a, ainda assim, eu que tenho uma vida sem horário, né, que eu digo, posso me dar ao luxo de fazer um domingo na quarta-feira, ainda assim eu tô saturada com a quantidade de informações. Seja pelo meu próprio trabalho, que eu me estimulo o tempo todo com ideias, com projetos, com pesquisas e a cabeça não para, porque ainda bem que eu tenho muita criatividade, se tem uma coisa que não me falta é isso. Mas também entra num processo de saturação que é necessário a gente, de tempos em tempos a gente não faz o computador, tem que limpar que tá cheio, então. Parece bobo isso que eu tô falando, porque isso já foi dito por muitas pessoas, mas o que eu tô querendo trazer é que não necessariamente só o sono ou o descanso está sendo reparador. Eu acho que talvez um lugar de, sei lá, viajar para um lugar onde não tem estímulos, o menor estímulo possível, o menor barulho possível, uma natureza mais selvagem, um lugar onde não tenha muito eletrônico, muito celular, é desligar mesmo da vida. Eu acho que aí pode ser um lugar reparador para a gente trazer para nossa rotina de tempos em tempos. Tem que ser de uma vez por ano, né? E aí, para finalizar, eu tive durante esse período que eu fiquei, que foi praticamente 10 dias, os 6 primeiros dias foram os piores. Eu acho que para finalizar, o que no final me trouxe um sentimento de adolescência, que eu achei muito interessante como isso chegou até mim, né? Eu comecei a pensar, me veio isso como um insight. Eu, com 16 anos, fiz intercâmbio, fui estudar na Califórnia. E eu me lembro de como eu era, sabe? Eu acho que antes disso eu não tenho muita memória. E principalmente eu tenho um período muito de buraco, assim, que é o período que a minha mãe foi para outro plano, que foi quando eu tinha 6 anos. Mas eu não tenho muita memória do meu dia a dia como uma criança ou de 8 anos, ou eu não lembro. Mas eu lembro muito da minha adolescência. Me lembro muito acho que tem uma data, né, que para mim é 1993, onde eu tinha 16 anos. A partir daí eu tenho muita memória, porque significou muita coisa para mim. E eu consigo acessar como eu me senti, eu consigo entrar no corpo da Camila de 16 anos e consigo acessar o sentimento de ser adolescente. Consigo sentir. E esse momento que eu tava na cama com febre, eu consegui acessar demais isso. E isso me deu um conforto, mas também me deu uma saudade de ser assim o tempo inteiro. Que é um estado presente muito do agora, muito, né? O jovem, adolescente, eu não sei como tá hoje, né? Porque temos essa questão geracional aí muito forte. Não falo de hoje, tá? Eu falo da minha experiência. Com 16 anos, eu tinha uma relação muito de presente. Eu não pensava em medos do futuro, eu não fazia projeções onde eu queria estar. Era muito ali, o que estava acontecendo ali naquele momento, sabe? E trazer esse sentimento mais para perto foi muito bom, muito especial, assim.
E aí, somado a isso, me deu um insight de assistir filmes dos anos 80 dublados. Eu falo inglês, entendo, mas eu falei, não, eu quero ver dublado, porque era, né, não nessa época, mas um pouco antes eu assistia filme dublado, né? A gente tinha isso. Se você não tem essa referência, era muito comum assistir na TV Globo um filme dublado. Os adolescentes viam filmes todos dublados, né? Na televisão era o acesso que a gente tinha, ou você alugava um filme na locadora. Mas era o filme que tinha disponível, a gente assistia. E eu fui rever, então eu passei assim muitos dias revendo filmes dublados que moldaram a minha adolescência. E aí, claro, a cabecinha já começou a funcionar de novo, né? Mas não no sentido de eu fiquei alerta, no sentido de trabalhando, não isso. Mas eu fiquei muito conectada nessa energia, que é uma energia de presença, de eu tô vivendo aquilo ali é o que importa. Seja bom, seja ruim, essa é a minha experiência e eu não preciso correr para sair dessa experiência, por mais ruim que ela esteja sendo para mim. Porque eu vou tirar frutos dessa experiência, já estou tirando frutos e essa experiência vai me mostrar algo sobre mim que eu tô esquecido ou precisa ser limpo, arrumado, reinstalado. Então é isso. Eu acho que com esses insights sobre estar doente, viver a doença como um caminho de reflexão, a doença como um caminho, a doença como um estado para te levar para um lugar melhor, é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo algum, alguma questão física, conversa com a sua doença, conversa com a sua dor, conversa com o que você está sentindo e tenho certeza que você vai ter a resposta que você está buscando. Então, até a próxima e um grande beijo e espero que esse nosso encontro traga insights para você e para sua vida. Um beijo.